Ok, pessoal, então, boa tarde novamente. Nós vamos iniciar agora o nosso encontro virtual, onde nós vamos falar sobre o conteúdo de movimento unidimensional. Como vocês viram no andamento das atividades, só relembrando a vocês, na tarde de ontem, eu passei, na verdade, um vídeo que fala sobre uma gravação minha, uma aula minha sobre o movimento unidimensional. E após o vídeo eu coloquei para vocês a proposta de vocês lerem o capítulo, se não me engano, o primeiro capítulo do livro do curso de Física Básica, tá? Onde vocês, então, terem que fazer essas leituras. E agora é o momento de nós retirarmos as nossas dúvidas. Então, eu pergunto para vocês agora, nesse momento, quais são as dúvidas ou questionamento que vocês tiveram acerca desse movimento aqui, o movimento unidimensional. Aquilo que vocês viram, que vocês ficaram com dúvida, ou que vocês viram um maior aprofundamento sobre esse movimento, pois afinal vocês, desde o ensino médio, acho que desde o 9º ano do ensino médio, vocês veem o movimento unidimensional e as suas equações. Então, agora eu abro espaço para vocês, para que vocês possam retirar essas dúvidas. Vamos lá, pessoal. Professor, eu tenho uma dúvida que ela consiste no seguinte. O senhor tinha dito que na aula passada não, na aula gravada, que enquanto o espaço se estabiliza, aí e depois ele começa a voltar, a velocidade passa pelo ponto zero. Quando a velocidade se estabiliza, a aceleração passa pelo ponto zero. E quando a aceleração se estabiliza. Pronto, é muito interessante. Porque é o seguinte, Guilherme, se você lembrar bem, o estabilizar que você quer dizer provavelmente é uma das inclinações ser igual a zero, não é isso? Aí a gente veio puxando aquele conceito do Newton. Exatamente. Pronto, exatamente. Aí nós entramos nisso no seguinte discussão. Só para a gente relembrar para o pessoal, a gente vai ver também um pouquinho, né? Que quando você pega a taxa de variação da posição em função do tempo, né? O dx dt, isso daqui vai nos dar velocidade instantânea. E que quando eu tenho a taxa de variação da velocidade em função do tempo, isso daqui nos dá aceleração instantânea. Então, velocidade instantânea, aceleração instantânea. O que o Guilherme está dizendo é, no momento que você tem, então, uma taxa de variação aqui, por exemplo, igual a zero, então você teria a aceleração igual a zero e a velocidade igual a zero. Né? E aí a pergunta dele é, e depois disso daqui? Porque a gente sabe que se você tiver a posição, né, você teria a taxa de variação da posição em função da velocidade e a taxa da velocidade e aceleração. Para a matemática, tem sim todo sentido você aplicar uma taxa chamada de dA dt, Guilherme. Só que na física, nós não temos uma grandeza depois da aceleração que a gente associe a isso daqui. Você pode até colocar que é uma taxa de variação qualquer, sei lá, um delta. Tá? Dizer que é a taxa de variação da aceleração em função do tempo. Mas para a física, nós temos a posição, a velocidade e a aceleração como essas grandezas macroscópicas para descreverem o movimento unidimensional. E não só unidimensional, a gente vai ter também o bidimensional. Só que não tem sentido físico você falar uma outra grandeza sem ter isso. Ok, Guilherme? Não sei se era essa a sua dúvida. Eu esclareceu sim, professor. Não, era só uma dúvida banal mesmo. Eu realmente suspeitava que não tivesse uma grandeza que fosse a próxima depois da aceleração. Pronto, exatamente. Para a física não tem. Matematicamente você pode? Pode. Você pode calcular a segunda, a terceira e aí vai. Só que para a gente da física não tem isso muito sentido. Você tem essa taxa de variação da aceleração. Bom, poderia até só falar que realmente é uma variação da aceleração, mas não tem um nome para ela. Vamos lá, pessoal, mais dúvidas? Hoje, nesse momento, o pessoal tira dúvidas, então vamos lá. Professor, eu tenho outra dúvida. Na Desculpe hora. incomodar, mas eu tenho outra dúvida. Incomoda não, vai lá. Tudo bem.
Bom, se ΔS é igual... Não. ΔS sobre T é igual a ΔV. E ΔV sobre T é igual a ΔA. Quer dizer que eu posso considerar ΔA como ΔS sobre ΔT ao quadrado? Pronto, você está dizendo isso, né? Isso. Só que a gente só Aí eu tem queria que saber se a achar. gente pode considerar ΔA como ΔS sobre ΔT elevado ao quadrado. Sim, você pode fazer isso daí. Se você considerar, Guilherme, que você tem taxas de variações que sejam constantes, né? Que é por isso que você entra numa variação, num delta. Sim, Né? é variação constante. Pronto, então eu vou colocar que a tua velocidade seria a velocidade média, tá certo? Seria o delta S sobre o delta T. E a aceleração média, né? Seria o delta V sobre o delta T. Se você considerar que esse delta V seria exatamente essa taxa de variação, você pode substituir aqui dentro e você teria a situação dessa aceleração média como sendo o delta S sobre delta T dividido pelo delta T. É assim? E aí, portanto, você teria o delta S sobre delta T elevado ao quadrado. Bom? Deixa eu só ver se é isso mesmo. É. Só que Matou minha aqui, dúvida, professor. pronto, só que esse daqui, essa proposta aqui, que é na verdade lá do ensino médio, você vem com isso daí, a gente tem que mudar um pouco esse formalismo. Porque agora a gente vai encarar em termos disso daqui, ó, das taxas de variação. Tá? E nessa taxa de variação, eu vou fazer do seguinte formato. Eu vou ter uma posição em função do tempo, e vai ser uma equação qualquer, né? Que vai definir a posição desse objeto em função do tempo. Quando eu fizer a taxa de variação dessa posição em função do tempo, dx dt, eu encontro a velocidade instantânea e a aceleração instantânea é a derivada da velocidade, que é em função do tempo, dividido pelo tempo, pelo intervalo de incremento de tempo. Então, aí eu posso fazer o mesmo processo, colocar esse V aqui dentro. E aí eu vou ter que aí vem o d dt, que é a derivada do V em função do tempo, só que dentro é o dx dt. Dx dt. E aí, Guilherme, nessa situação, agora eu encontro essa situação que a aceleração instantânea é uma derivada segunda da posição em função do tempo. Esses dois aqui fica d2x de t e dt elevado ao quadrado. Isso quer dizer que esse aqui, a aceleração é uma segunda derivada da posição. Tá? E, portanto, a velocidade é a primeira derivada da velocidade da posição. Na física, a gente gosta de expressar algumas vezes uma derivada de uma determinada função em relação ao tempo por um x ponto. Então, por exemplo, a velocidade em função do tempo é o x ponto, né? É a posição dependente do tempo. Essa é a derivada da posição em função do tempo. Como aqui é a segunda derivada, a aceleração vai ser x, dois pontos em função do tempo. Certo? Então, nosso formalismo agora, a gente vai trabalhar com isso aqui. Certo? Tranquilo, Guilherme? Já tive a dúvida, acho que o Guilherme já tinha dito, né? Certo, professor, esclareceu uma dúvida. Pronto. Próxima. Pode continuar, Guilherme, se você tiver. Ou outro, vamos lá, Thiago. Professor, eu tive um pouco de dúvida no caso do seu vídeo, na demonstração da equação do momento com velocidade constante. Porque, assim, a fórmula a gente já sabia bem porque a gente tinha visto no ensino médio essas coisas. Mas a demonstração eu não compreendi muito bem. Ok, vamos tentar fazer aqui novamente essa demonstração, tá bom? Nessa demonstração, eu vou partir do seguinte pressuposto. Eu vou partir do pressuposto que a gente inicie, tá, com um movimento que tem uma determinada aceleração. E essa aceleração ela vai depender do tempo. Tá?
Quem assistiu o vídeo até o final vai ver que a gente pode depois considerar os objetos em queda livre como uma aceleração sendo constante na superfície da Terra. Mas enquanto isso, enquanto eu não posso negar, eu não posso assumir isso, eu parto do pressuposto que a aceleração em função do tempo é uma taxa de variação dv de t dt. Então, eu vou ter um movimento qualquer de um objeto que está sofrendo uma aceleração e que essa aceleração não é constante. E se a aceleração não é constante, então a velocidade ela está variando cada vez mais ao longo do tempo. E aí eu acho que na estratégia que eu coloquei lá, eu multipliquei ambos os termos por dt e ficaria a de t dt direito. E aqui seria o dv de t dt multiplicado pelo dt. Tá? Isso aqui é um artifício matemático que, quando a gente integra esses termos, se você integra esse rapaz, tá? A integral aqui, essa aceleração, ela não é constante. Então, como não sendo constante, vocês viram lá do cálculo, eu não posso retirar das integrais. Então, ela fica ainda a integral de A de T dt. E aí vem na física, a partir do momento que eu parto de um ponto inicial P0 até um tempo T qualquer, é igual, olha, se aqui dentro é uma derivada, a gente lembra lá do conceito da primitiva das derivadas, né? Que se eu integro uma função que foi derivada, então quer dizer que eu encontro a função original, que é essa função aqui, o dv de t. Então, eu acho que aqui essa parte matemática que deve estar ficando um pouquinho confusa é de onde vem esse dv? É só a gente lembrar que a gente tinha a integral, por exemplo, de f de x dx era uma função, né, primitiva, mais uma constante. Só que se eu derivo a função primitiva, né, em função de x, eu encontro a função original, só que também derivada da constante. Então, se eu pegar isso daqui e botar dentro da integral, eu encontro exatamente a função, né, original, não primitiva. Então, foi nesse mesmo esquema. Matematicamente, o que o pessoal algumas vezes faz? É só cortar isso daqui com isso daqui e sobra o dv. Só que esse dv é um elemento infinitesimal de velocidade, que eu tenho que acompanhar ao longo do tempo. Para eu acompanhar ao longo do tempo, eu tenho que criar uma integral, partindo de P0 a P. Assim, só trocando, a integral de dv, né, é o próprio v, que depende do tempo, variando entre P0 e T. Isso vai ser igual à integral de A de T dt, partindo de T0 a um tempo T qualquer. Aqui a gente já pode fazer a substituição direta, né? O T, você vai ter o V do teu tempo superior, menos o V do tempo inferior. Isso é igual à integral de A de T dt de T0 a T. E assim nós encontramos uma primeira relação que diz que a velocidade depende de quem? Passando o V0 para o outro lado, fica a velocidade no tempo inicial, que a gente adota isso daqui como sendo, algumas vezes, o V0, mais a integral de A de T dt, partindo de T0 a T. E aí, Thiago, a gente encontra, então, uma das equações do movimento na sua forma ainda integral. Por quê? Porque eu parti da primeira consideração que a aceleração ela depende do tempo e ela não é constante. Então, a minha equação da velocidade em função do tempo é desse formato. Se o meu A de t for constante, aí eu posso assumir simplesmente que é um A qualquer. E, portanto, não depende do tempo. E aí, colocando nessa integral, eu tenho que V de t é igual. O V, lembrem que a velocidade no tempo t0 eu posso chamar de velocidade inicial. Velocidade inicial do movimento, mais o A, que vai ser a integral de A dt de t0 a t. Esse A pode sair, porque agora é uma constante. Então, tenho aqui o V de t, é o V0, mais A da integral de dt, de t0 a t. E substituindo os limites, fazendo logo direto, eu tenho aqui o V0, mais o A que multiplica t
menos T0. Então, essa equação que vocês já viram lá do ensino médio é a equação na situação simplesmente quando a aceleração é constante. Se ela não for constante, vocês têm que utilizar a equação ainda no seu formato integral e colocar, então, essa aceleração dentro da integral para resolver e encontrar a função velocidade. Depois de encontrar a função velocidade, aí você utiliza na sua outra forma, na sua outra equação, que é V de t é a taxa de variação Px de t dt. Fazendo toda essa reorganização, você vai encontrar algo parecido com essa equação aqui, só com os termos a mais. Tá? Eu vou deixar vocês abrirem, que eu acho que lá no vídeo também eu abro essa equação. Mas o entendimento-chave aqui, Thiago, é que essa equação aqui, assim como a x é igual a x0 mais v0t mais 1/2 da aceleração vezes tempo ao quadrado, eu só encontro essas equações aqui quando eu faço a primeira consideração, que a aceleração é constante. Se não for constante, eu tenho que utilizar a forma integral, tá certo? Entendido. Obrigado, professor. Show, Thiago. Vamos lá. Próximas dúvidas, pessoal. Professor, Oi, Alisson. a minha dúvida é parecida com a do Tiago na sua demonstração. Naquela hora que você colocou a integral novamente em dv, e também quando você tirou a integral, que tipo você cortou o dt com o dt, eu não entendi muito bem porque você fez isso. Porque assim, deixa eu apagar aqui. Isso aqui é um artifício, na verdade, um artifício matemático. Se vocês olharem lá nas minhas aulas de cálculo, se você tiver uma função, né, uma integral de uma função f de x dx, eu posso encontrar uma família de funções, né, primitivas. Lembre-me que isso aqui é a função original e aqui é a função primitiva. Uma família de funções primitivas que, uma vez que eu derive as minhas funções primitivas, eu encontro a minha função original. Tá? Isso aí a gente tem bem explicado e tudo. E aí o que, que eu faço? Eu aplico esse mesmo conceito aqui, só que para dentro da física. Como assim, Valber? Olha só. Se você fizer a integral agora desse rapaz aqui, porque a integral de f de x dx é a função f maiúsculo de x mais c, que é a função primitiva. Só que se eu fizer a integral agora da função que foi derivada, d dx de f de x mais c dx. Vou colocar aqui, ó. Eu peguei todo esse termo aqui e coloquei dentro da integral. O que significa, Valber? Veja bem, ó. Se eu derivo essa função, eu encontro a função original. Mas vocês lembram que derivada e integral são complementares, né? Enquanto uma reduz o expoente das funções polinomiais, a outra aumenta o expoente. Então, isso significa que se eu pego a minha função e derivo, eu encontro a função original. E se eu integro a função original, esse rapaz aqui, eu tenho nada verdade do que a função f de x. Ou mais especificamente, o f de x dx, o df. E aí é por isso que nessa situação substituo aquela integral do d, né, que eu acho que foi dv de t, dt, dt. Substituo pelo dv de t, que é o que tem aqui dentro. Certo? É só um artifício matemático. E aí nós, na física, querendo ser mais práticos, quando você faz o produto lá do outro lado, né, que está igual dv, né, dt, que isso aqui é a posição, multiplicado pelo dt, corta, resultado. Aí foi por isso que nós fizemos esse tipo de consideração. Alisson, viu? Pronto. Aí, tipo, você já tinha resolvido a integral nesse caso?
já tinha resolvido a integral só para liberar o termo de dentro da integral. Não, acabou não sendo uma integral definida naqueles limites de t0 a t, mas sim uma integral indefinida. Só para a gente utilizar o conceito da integração. Aí foi por isso que você integrou de novo e botou os limites, né? Então. Exatamente. Por quê? Aí nessa situação, porque se não me engano ficou dv é igual a integral de a de t dt. Veja bem, o que é o processo de integração? Na tua função, por exemplo, se eu pegar a minha função aceleração, tá? Uma função qualquer, t0 a t, e aqui a função a de t. O que acontece? Vocês aprendem no cálculo que, se eu calcular a integral dessa função, eu tenho a área abaixo da curva. Então, enquanto eu ainda estou fazendo nesse ponto e entre esse ponto aqui, ó, eu vou fazer com que minha integral percorra toda a curva do ponto t0 em direção a t. Que aí exatamente são os limites de integração. Tá certo? Então, a integral vai fazer que você some todos esses rapazinhos aqui. E agora que vocês estão fazendo o cálculo 2, eu acho que o professor já deve ter começado a falar sobre isso. Lembram, vocês já ouviram falar das integrais de Riemann, lá no cálculo 2? Ou ainda não chegaram a nesse tópico? Ainda não chegamos. Eu vou só adiantar. O que é as integrais de Riemann? É você dividir essa função aqui em diversos quadradinhos. E esses quadradinhos, no limite que eles se tornam bem pequenininhos, pessoal, isso aqui se tornam retângulos. E aí, que bacana. Que retângulo é esse? É o quê? É o produto da altura pelo comprimento. O que é a altura pelo comprimento? A aceleração desse ponto aqui pelo tempo. Ora, mas a aceleração pelo tempo vai me dar a velocidade. Então, eu pego essa barrinha, somo com essa, e quando eu fizer o somatório de todas essas barrinhas, eu vou ter a área abaixo da curva, que é a integral. Então, nas somas de Riemann, vocês vão aprender exatamente a fazer essa soma desses quadradinhos, em que, no limite que se torna muito pequenininho, quando ΔT tende a zero, cada vez mais eu divido mais barrinhas fininhas, até o ΔT tendendo a zero. Que aí vai ser o limite de um somatório que vocês estão vendo agora, séries e sequências. O limite de um somatório lhe dá a integral. Tá? E aí ele vai definir exatamente isso lá um pouco mais adiante no cálculo 2. Então é dessa forma que sai, viu, Alisson? Né? Acho que foi o Alisson que perguntou. Ok? Foi sim, professor. Obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, se não tem dúvidas, então vamos só fazer um pequeno resumo do que vocês já viram até agora de ontem para hoje, tá? No movimento unidimensional. Vocês já viram as definições do que seja a posição da partícula, né? Que a posição da partícula agora, no movimento unidimensional. Eu vou posicionar esses objetos em relação a um eixo coordenado, que aqui eu posso colocar como eixo X, como eixo Y, como eixo Z qualquer, contanto que ele tenha uma coordenada que eu chamo da origem. Todo mundo que estiver à direita dessa origem tem suas coordenadas positivas, à esquerda, coordenadas negativas. Aqui você já dá meio que uma orientação para essa posição. Ou, na verdade, se você souber que é positivo, à direita da minha origem, negativo à esquerda. Tá certo? E aí, a gente pode, então, agora definir o que é o deslocamento de uma partícula. O deslocamento de uma partícula é simplesmente a variação da partícula na sua posição final do movimento em relação àquela que você considera como a inicial. Então, aqui, nesse exemplo, eu tenho uma posição x2 e uma posição x1. Eu considero, então, a posição final como x2, a posição inicial como x1, e isso daqui é nada mais que eu chamo do meu deslocamento. Cuidado que existem diferenças entre a posição do objeto, que é a posição x1, tá certo? Essa posição dele,
existe o deslocamento do objeto, que é o ΔX, que é a posição atual que ele está, menos a posição que ele saiu, ou a posição final, menos a posição inicial. Vocês vão aprender muito sobre isso. Por exemplo, a velocidade, o ΔV, é a velocidade final, menos a velocidade inicial. Então, a velocidade no momento que aquele objeto está, com a velocidade que ele partiu. E existe o espaço percorrido. O espaço percorrido ele tem uma diferença em relação à posição e deslocamento. Por exemplo, imagine que eu tenho um objeto que saia da origem, essa bolinha, vá até, no primeiro momento, a posição x2, volte para o zero e depois vá para a posição x1. Então, pensando bem, o que é que acontece? Essa partícula andou primeiramente x2, depois ele andou de novo de x2 até zero, que em módulo vai dar o mesmo valor do x2. E, por fim, ele caminhou mais o ponto x1. Então, aqui ele teve um espaço percorrido que é bem maior do que a posição do objeto e que seu deslocamento. Então, cuidado na hora das questões, se perguntarem o que é o espaço percorrido ou o deslocamento desse objeto. E é tanto que tem uma pegadinha, digamos assim, na física, que diz o seguinte: olha, qual é o deslocamento de um carro de Fórmula 1 no circuito aqui de Interlagos, quando os carros saem, né, da volta da primeira volta até a volta 60? Qual é o deslocamento desse objeto no momento que eles iniciam a prova e eles terminam a prova, pessoal? Qual é o deslocamento Zero. desse carro? Exatamente. Porque a posição inicial é aqui e a posição final também. Na válvula ele percorreu o circuito, ok. E aí, de novo, vem a segunda definição: espaço percorrido. Aí você calcula o perímetro desse circuito e multiplica pela quantidade de voltas que esse carro, que esses carros de corrida deram nesse circuito. Tá bem? Então tenha cuidado com isso. E como eu falei para vocês, olha só, o deslocamento ele é uma grandeza vetorial. Então cuidado que é uma grandeza vetorial, assim eu já posso até colocar vetores associados a essa posição. Posição x1, a posição x2, e parte um vetor daqui para cá, pessoal. Qual vai quer dizer que deslocamento é um vetor? É, e a gente vai começar a colocar deslocamento representando desse formato, que é o próximo capítulo, que vocês vão lidar com deslocamento, não, mas com grandezas que sejam do tipo vetorial. Beleza. Então, nessa situação, a gente vai entrar nessa grandeza de comprimento, e que o deslocamento é uma grandeza vetorial, e vamos agora associar o deslocamento ao longo de outra grandeza. Observar como é que o deslocamento dessa partícula se dá ao longo de outra grandeza, que é a grandeza do tempo. E aí nós podemos encontrar um termo que está associado à rapidez com que essa posição é variada, ela varia ao longo do tempo, que é chamado de velocidade. E nós temos o primeiro termo aqui, que é a velocidade média. A velocidade média é nada mais do que a variação do deslocamento dessa... Não a variação do deslocamento. A variação da posição desse objeto, que é o deslocamento, em função do tempo. E aí, vejam bem que esse delta, porque a única coisa que ele está interessado é saber a posição final do objeto e a sua posição inicial, quando ele partiu no tempo final e no tempo inicial. Okay? Então, essa é a velocidade média. Graficamente, o que é que eu vou ter em termos de velocidade média? Se eu tiver um gráfico do tempo e da posição desse objeto, esse objeto tiver, por exemplo, um comportamento como esse, eu parto, por exemplo, da posição x1 no tempo 1. E aqui o tempo 2, de acordo com a minha função. Tá bom? Aqui é o x2. Então, vocês aprenderam lá no cálculo e também no vídeo que nessa situação só me importa a posição final e a posição inicial. Ora, então eu posso dividir isso aqui como se fosse um pequeno triângulo retângulo, onde eu tenho, ó, esse daqui, vertical, é o quanto ele sobe no eixo x, ou o ΔX, e no horizontal, o quanto ele caminha
em cima do eixo horizontal, o ΔT. A hipotenusa desse rapaz aqui, ó, daqui até aqui, vai nos dar exatamente a inclinação dela, a velocidade média dessa partícula. Mas percebam bem que, se vocês lembrarem lá do cálculo, em cada ponto desse, eu vou ter um outro tipo de velocidade, que é a velocidade instantânea. Tá? E aí a gente define a velocidade instantânea como sendo o limite daquela variação da posição em função do tempo. Bom, aqui é o mesmo conceito de velocidade escalar média, que o conceito da velocidade escalar média é diferente da velocidade média, porque ele pega a distância total, como eu falei para vocês, né? Já na velocidade instantânea, você tem um limite quando ΔX tende a ΔX, né, sobre ΔT, quando ΔT tende a zero, é a taxa de variação da posição em função do tempo. Então, dx dt. Então, nós definimos aqui a velocidade instantânea, que eu mostrei para vocês como a gente encontrar algumas equações do movimento a partir dela. Continuando, nós temos a outra grandeza, que é a aceleração média, que é nada mais que a variação da velocidade em função do tempo, e que é a velocidade final do objeto menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, ou o tempo de observação 2 menos o tempo de observação 1. Eu posso representar também, pessoal, essa velocidade média e essa aceleração média de outro formato. Lá na estatística, vocês estão aprendendo que existe a média de determinados valores x, que é o somatório dos valores x e individuais, dividido pelo número de observações, onde i é igual a 1 até o n, e aqui você tem a média. Então, percebam que a média é representada por esse valor de x barra. Assim também, a velocidade média pode ser representada com o v barra, assim como a aceleração média também você tem o a barra. Então, aqui, a aceleração média pode ser representada desse formato aqui. E a aceleração instantânea é quando eu tenho o limite da minha taxa de variação da velocidade em função do tempo, quando o ΔT tende a zero. Tá? Isso daqui é nada mais que dv dt. E como eu já mostrei para vocês antes, ó, a aceleração é a variação, taxa de variação da velocidade em função do tempo, mas a velocidade também é definida como sendo a taxa de variação da posição em função do tempo. E aí eu, então, encontro a segunda derivada. Então, nós temos a primeira derivada da posição, velocidade, a segunda derivada, a aceleração. Como o Guilherme também chamou a atenção, Valber, fisicamente, teria um nome de alguma grandeza para a terceira derivada? Não, não tem. Mas você pode encontrar a terceira, quarta e aí vai. Bom? E aí, uma vez que vocês viram todas aquelas definições, nós encontramos as equações que descrevem uma partícula com aceleração constante. Lembrem bem que a consideração aqui é de aceleração constante. Se não for aceleração constante, você tem que encontrar as equações, né, do movimento para, claro, o movimento com aceleração variável. Então, aqui nós temos que a velocidade é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Aqui, essa consideração é sempre que o tempo inicial é considerado como o tempo de saída do movimento igual a zero. A posição fica x, que é o ΔX, x menos x0 igual a v0t, mais 1 meio de at2. E aqui essa equação de Torricelli. E a gente abriu também lá no videozinho como encontrar a equação de Torricelli a partir do momento dessas duas outras equações, isolando o tempo e substituindo, então, isolando o tempo nessa primeira função e colocando nesse local. Encontramos v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔX. Essa equação é importantíssima porque quando nós formos ver a parte de energia, ela vai aparecer novamente. E aí você tem algumas outras denominações, por exemplo, a posição do objeto em relação à sua velocidade média, né, de um gráfico, né, que você tem a soma da velocidade final mais a velocidade inicial dividido por 2 vezes o tempo, e aí vai. Como eu falei para vocês, essas equações não são válidas quando a aceleração não é constante. E tem um tipo de movimento bem particular que eu tenho um tipo de aceleração constante, contanto que a gente considere que esses corpos ou esses objetos estejam perto da superfície da Terra, né? Que estejam com a distância muito pequena em relação ao raio da Terra.
A gente possa desconsiderar essa distância e, portanto, considerando então que a aceleração gravitacional é um valor constante. Nessa situação, as equações que vocês veem aqui listadas de 2 TeC 11 até 2 TeC 18, elas podem ser modificadas para a variação ou queda dos objetos em um outro eixo, que é o eixo Y. Aqui é como se tivesse todo o eixo X. Então, se eu pegar agora um objeto em queda livre, as primeiras considerações que eu faço é que aqui eu tenho a origem do meu sistema, tudo que está para cima vai ter coordenadas positivas, para baixo coordenadas negativas. Aqui é a coordenada Y. Então, por exemplo, nessa situação, eu tenho um objeto que suba, ele vai subindo para coordenadas positivas, então ele parte, por exemplo, de um Y inicial Y0, Y1, Y2, até um Y qualquer, nos tempos T0, T1, T2. Só que, nessa situação, o objeto sempre vai encontrar uma aceleração que está direcionada para baixo, tá? Que nós consideramos aqui como aceleração gravitacional. Tá? Eu vou colocar aqui, por enquanto, uma notação vetorial, mas vocês vão adotar que esse valor aqui tem um valor negativo, aproximadamente de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Por que o aparecimento do negativo? Exatamente porque tudo que estiver para cima, nós temos positivo, tudo que estiver para baixo, então, negativo. E a aceleração gravitacional, ou mais especificamente, a força gravitacional que atua sobre esse corpo aqui, e o par dele, a Terra, sempre vai provocar uma aceleração que faça com que esses objetos vão em direção aos seus centros de massa. Portanto, no corpo de menor massa, queda em direção ao centro de massa da Terra. Então, por isso que a aceleração A vai ser substituída por menos aceleração gravitacional, né? Que vai ser um módulo 9,81. Valber, posso arredondar para 10? Não, pessoal. Nós vamos utilizar esse valor. Embora até aqui no texto, ó, ele coloca só 9,8, mas nossas contas, quando não tiver sido indicado, nós vamos utilizar o 9,81. Assim, essa primeira equação, eu vou ter a velocidade agora final no eixo Y, velocidade inicial no eixo Y, menos g vezes t, por conta da aceleração do valor negativo. A posição vai ser y menos y inicial é igual ao v0y vezes t menos 1 meio de g, que é o quadrado. E as outras equações, vamos só escrever mais a de Torricelli, que as outras dá para vocês encontrarem, é que eu vou ter a velocidade final desse objeto em y ao quadrado, é a velocidade inicial em y ao quadrado, menos 2g multiplicado pelo delta y, que é o y final, menos o y inicial. Isso aqui é o valor do delta y. Então, com essas três equações, nós fizemos a transposição das mesmas equações do movimento unidimensional para um outro movimento unidimensional, que é o movimento de queda livre. Tranquilo? Ficou alguma dúvida nessas definições? Professor, só uma dúvida. Por que que na escola a gente considera 10 e principalmente por que que não enfatiza esse sinal negativo? É como se fosse sempre positivo. Pois é, cara. Primeiro 10 é só para facilitar as contas, porque se você lembrar bem, pelo menos na minha época, não era autorizado a utilizar calculadora, não é? E aí, para facilitar um pouco mais as contas, né, para os alunos, eles colocaram 10. Né? Em vez de 9,8, que aí já teria os problemas da física, às vezes se reduziria mais a um problema de resolução de matemática do que de física em si. Tá? E o negativo vai depender também muito do formato como o professor passou para vocês. Porque ele pode ter passado o seguinte: Valder, se o objeto está se movimentando para baixo, eu vou considerar que o eixo positivo está na mesma direção do objeto. Então, o para baixo dele seria para cá, seria cotas positivas. E aí, nessa situação, a aceleração gravitacional vai ser um valor positivo. Tá? O problema dessa abordagem é porque sempre você tem que mudar o teu referencial. E aí, por isso, na escola, algumas vezes as pessoas colocam para que vocês representem
a queda dos corpos como sendo sempre positivo, e até porque os problemas também não crescem de complexidade, né? Não tem tanta complexidade como algumas vezes você vê aqui no ensino superior. Então, creio eu que seja por esses dois fatores. Certo, Thiago? Mas aqui não tem nenhum problema, né? Que agora a gente aumentou essa complexidade, né? Vocês vão poder usar a calculadora. E aí vai. Ok? Mais Ok, alguém com alguma entendido. dúvida? Beleza. Mais alguma Professor, dúvida? Oi? eu também tenho uma dúvida parecida com o do Thiago, que eu pensava que o eixo positivo era para baixo, porque tanto quando você faz o lançamento vertical junto com a queda livre, né? O lançamento vertical ele vai tirando a velocidade, então a aceleração é negativa. Eu pensava que a trajetória para cima significava que ele estava indo no sentido negativo. Sei. Não, Alisson, não é. E a gente vai ver que é 2 capítulos, vamos revisitar isso daí, que é no movimento de projéteis, que até eu entendo já exatamente o que você está falando. É um movimento de projéteis que tem esse formato, tá? Porque é o eixo Y, o eixo X. E aí, nessa situação, para quem tem essa movimentação com essa parábola, aí vamos só lembrar como é bacana. Ó. Por isso que algumas vezes é interessante, se vocês tivessem visto lá na matemática e física junto lá no ensino médio, Alisson, se você lembra da equação do segundo grau, tem um termo lá que diz que a parábola é voltada para cima ou para baixo, vai depender do sinal de um termo, né? Que é o A. Quando o A é positivo, a parábola é para onde? Voltada para cima. E quando o Isso. A é negativo, É com a concavidade voltada para baixo. aí vem a minha pergunta para você, Alisson. Quem seria esse A? O que está elevado ao quadrado? E que está multiplicando o T ao quadrado, e que provavelmente vai ser que grandeza na física? Gravidade? Entendeu agora? Concavidade voltada para baixo, aceleração negativa. A gente vai revisitar isso lá no movimento de projéteis. Mas é interessante se você sempre rever que aí na matemática você teria isso aqui, ó. O A é negativo, menor que zero. Então, o termo que vai estar multiplicado por esse A, que normalmente é o A, x ao quadrado, olha só, na equação do segundo grau, né? Y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Mas para que ele tenha esse formato, esse A aqui tem que ser um valor negativo. E aí, por isso que nas minhas equações, olha só, aqui, ó, é o g, 1/2 de g, multiplica o que é ao quadrado. Tá certo? A gente volta isso mais à frente. Ok, Alisson, tranquilo? Tirar sua dúvida? Entendi, professor. Aí, tipo, no lançamento vertical, que não é com concavidade, né? É tipo como se fosse quase um movimento retilíneo uniforme. Uniformemente variado, porque tem a aceleração da gravidade. Isso. Pronto. Aí, no caso, sempre eu pensei, né, que, por exemplo, como você está lançando verticalmente e ele vai diminuindo a velocidade, a Uhum. aceleração provavelmente seria com o sinal oposto. Aí eu sempre pensei que ela seria negativa para cima e positiva para baixo. Não, não. Nessa situação, olha só que bacana. Para ele partir, para ele subir qualquer situação de y0 até um y, é necessário que ele tenha uma velocidade inicial em y, certo? Que é positiva. E aí, nessa situação, eu tenho uma aceleração para baixo que é negativa. O que vai acontecer com a velocidade dele? Velocidade inicial, se a aceleração é para baixo, contrário ao movimento, eu reduzo a minha velocidade. E é por isso que chega um determinado momento que a velocidade dele vai ser igual a zero. E agora esse objeto retorna a cair. Nesse momento que ele retorna a cair, a velocidade inicial dele aqui é igual a zero em y, só que a aceleração ainda está para baixo. E aí o que ele vai fazer? Vai fazer com que ele ganhe velocidade. E aumentando a velocidade até chegar ao mesmo valor de v, y0, que ele partiu do início. Então vejam que aqui eu não mudei a orientação da aceleração gravitacional. Tá bom? Beleza, então para a gente fechar essa parte desse resumão que vocês viram das aulas, da apresentação e aqui, vamos resolver esse exercício aqui. Não sei se ele está na lista de exercícios, se tiver, ótimo. Nós temos que a posição de um objeto que se move ao longo do eixo x é dada por essa função x de t
é 3t menos 4t ao quadrado mais t ao cubo, em que x está em metros e t em segundos. Eu quero que vocês determinem, e nós vamos determinar a posição do objeto para os valores de A, 1 segundo, 2, 3 e 4. Aqui é aplicação direta, né? Então, no item alfa, eu vou ter exatamente a substituição da posição, tempo em 1 segundo. Então, eu terei 3, que multiplica 1, menos 4 ao quadrado, mais 1 elevado ao cubo. Então, x igual a 1 vai ser 3 menos 4 mais 1. Então, aqui vai ficar 4 menos 4, posição 0 metros. X igual a 2 segundos, nós vamos ter. Por favor, pessoal, confiram comigo esse resultado, tá bom? E como eu estou lendo e resolvendo aqui, é capaz de esquecer alguma multiplicação, algum número, tá bom? Confira aqui comigo. 2 elevado ao quadrado mais 2 elevado ao cubo. Então, x2 é o valor 6 menos 4 ao quadrado, 2 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, mais 8. Então, x aqui vai ficar 6 menos 16, menos 10, mais 8, menos 2 metros. E aí, vamos fazer o x 3 segundos. 3 vezes 3, menos 4 vezes 3 ao quadrado, mais 3 elevado ao cubo. E vou fazer logo x igual a 4 aqui, fazer logo direto. 3 vezes 4, menos 4 vezes 4 ao quadrado, mais 4 ao cubo. Esses valores aqui vão nos dar, constante, Três dá 0. Esse daqui vai dar 0 também. E o outro confira aí se esse aqui dá mais 12, por favor. Isso, deu aqui no meu também. Show, ótimo. Olha, percebam bem o seguinte, pessoal. Na hora que eu for escrever, tá, os meus valores, nunca esqueçam de escrever o seu número, tá, juntamente com a sua unidade. Então, aqui 0 metros, menos 2 metros, 0 metros novamente e mais 12 metros. Então, aqui o item alfa foi tranquilo. O item alfa, beta, Charlie, delta, né? A, B, C e D. No eco, ele quer saber qual o deslocamento do objeto entre t igual a 0 e t igual a 4 segundos. Aqui é a aplicação direta. Lembre-me que o deslocamento é nada mais que o nosso delta x, a posição final do objeto, menos a posição inicial. Nessa situação, é a posição do objeto no tempo 4 segundos, menos a posição do objeto no tempo 0, que nós não determinamos aqui. Então, vamos determinar quem é a posição do objeto no tempo 0 segundos. Vai ficar 3 vezes 0, menos 4 vezes 0 ao quadrado, mais o 0 ao cubo, de novo, 0 metros. Aqui eu quero só mostrar para vocês um adendo, como é interessante vocês já compreenderem a matemática juntamente com isso aqui. Essa função aqui é uma função cúbica, né, de terceiro grau, e que dependendo das relações das suas constantes, ela pode apresentar até 3 raízes, não é verdade? O que seriam essas 3 raízes? Seriam aqueles valores, né, de tempo, que substituindo na minha função, o meu x vai dar igual a 0. E aqui, você olhando bem, ó, quando eu substituir x igual a 1 segundo, 0 metros. X igual a 3 segundos, 0 metros. E x igual a 0, 0 metros. Então, aqui, eu acho que fizeram já essa questão de propósito, nós encontramos essas 3 raízes. Então, o deslocamento aqui, o ΔX, vai ser o valor na posição x igual a 4 segundos, que é o valor mais 12 metros, menos a posição em 0. Resultado, mais 12 metros. E aí, continuando no item Foxtrot, ele pergunta qual é a velocidade média no intervalo de tempo entre t igual a 2 e 4 segundos.
Então, a partir daí, lembrem que a velocidade média é a variação da posição, o deslocamento desse objeto em função do tempo. É delta x sobre delta t. Então, nessa situação, é a posição do objeto no tempo 4 segundos, menos a posição do objeto no tempo 2, dividido pelo tempo 4 segundos, menos 2. Então, aqui vai ficar a velocidade média nesse trecho. A posição em 4 segundos, mais 12. Outra dica, coloquem os valores, né, aliás, os sinais, mesmo sendo redundante, mas coloquem, que aí vocês vão poder encontrar valores, não se enganar na hora das contas. Menos a posição em x igual a 2, que é menos 2 metros. Dividido por 4 menos 2, 2. Aqui vai ficar menos com menos mais, 12 mais 2, 14. Dividido por 2. Então, encontramos que a velocidade média é o valor de 7. E lembrem bem que aqui ele disse que está no SI. Então, posição em metros, tempo em segundo, metros por segundo. No item Golf, desenha o gráfico da posição em função do tempo para x menor ou igual a t menor ou igual a 4 segundos. Tá? E aí, vamos lá. Vamos colocar com os valores que nós temos aqui. Lembrem bem que eu falei bastante para vocês do porquê é necessário vocês aprenderem a fazer gráficos. Exatamente que aqui na física a gente vai utilizar bastante. No eixo horizontal, que é a variável independente, eu coloco o tempo. Então, o tempo igual a 0. Vou colocar 1 segundo, 2 segundos, 3, 4. E no eixo vertical, a posição do objeto em função do tempo. Então, nessa posição, como é que eu faço essa divisão aqui, pessoal? Eu vejo aqui, ó, dentro de todos os meus valores, partindo de 0 até 4, numa posição, tempo igual a 0, ele parte da origem, 0. No tempo 1 segundo, ele volta para essa origem. No tempo 2 é menos 2 metros. No tempo 3, mais 0. E no tempo 4, mais 12. Então, eu posso colocar aqui o valor como se fosse o topo, mais 12 metros. Aqui seria mais 6. Aqui a metade. Mais 3. Aqui seria o menos 2 metros. Tá? E aí, nessa situação agora, vamos colocar por enquanto os pontos. Então, quando o tempo for igual a 0, eu vou ter esse rapazinho aqui. Nesse ponto aqui. Tá? No tempo igual a 1, de novo, 0. No tempo igual a 1, então eu venho aqui. Ó. No tempo igual a 2, menos 2 metros. No tempo igual a 3, 0. E no tempo igual a 4, mais 12 metros. Se eu for unir esses pontos, vocês vão ver que eu vou ter um ponto que é assim, ó, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. Aqui já dá mais ou menos o esboço de como seria o formato dessa curva, certo? E aí, então, percebam bem que eu posso colocar aqui, então, mais ou menos como seria essa curvinha. Ela pode partir aqui do 0, vai até um máximo, volta, esse mínimo aqui, e faz esse tipo de movimento, que é uma função cúbica. Ela vai cortar o eixo x em 3 pontos. Professor, Oi. a função cúbica ela tem 2 máximos e 2 mínimos, é? Sim, ela vai ter... Não. Na verdade, a função cúbica ela vai ter um máximo e um mínimo. Porque a norma é assim. Na função linear, que é o grau 1, ela não tem máximos e não tem mínimos, em termos de concavidade, tá bom? Quando eu pego a função do segundo grau, ela agora vai apresentar um ponto de concavidade. Que pode ser um ponto de máximo, né, quando o y é menor que zero, ou um mínimo. Tá? Quando eu vou para o terceiro grau, aí o que é que eu vou ter? 2 pontos. Né? Que é bem aqui, nesse caso aqui. Opa, deixa eu mudar a tinta. Nesse ponto aqui e nesse aqui, ó. Que é exatamente nesse ponto aqui que a derivada aqui vai ser igual a
zero. E aí vai ser bacana que você encontra esses dois pontos aqui, e aí já adiantando, né? Como é que eu encontro esses dois pontos? Os pontos de máximo e ponto de mínimo? Lá no ensino médio você aprendeu a calcular aquele x do vértice, y do vértice, e que só funcionava para a equação do segundo grau. Aqui, como vocês já sabem no cálculo, eu calculo a derivada da posição em função do tempo, e essa derivada é a derivada dessa função. Fazendo logo direto, aqui seria 3 menos 8t mais 3t ao quadrado. Certo? Só lembrando que isso daqui é a derivada. E aí o que acontece? Como é que são os seus pontos de máximo e de mínimo? O ponto de máximo e de mínimo é alcançado quando a derivada aqui vai ser igual a zero, que é exatamente essa constante. Então é só eu escrever que dx de t ou igual a zero. Assim eu encontro a equação do segundo grau. 3t ao quadrado menos 8t mais 3 igual a zero. E resolvo para encontrar o T1 e T2. Encontrando o T1 e T2, o que é que eu vou encontrar? Ó, o ponto do tempo 1, onde alcanço aqui o máximo, e o T2, provavelmente aqui o mínimo. E depois você substitui o tempo e sabe qual é o par coordenado aqui, ó, na posição. Quando alcança-se esse máximo aqui, ok? Pronto, professor. Obrigado. Show. Então, perceba, olha só como é interessante, porque nesse gráfico aqui já dá para tirar muitas informações. Né? Desenhamos o gráfico e indicar como é que a resposta é, que pode ser determinada a partir do gráfico. Lembrem bem que é do tempo da posição 4 e da posição 2. Deixa eu redesenhar esse gráfico aqui, porque ele está muito cheio de informação. E vou colocar especificamente o tempo 2, 3, 4. Tempo em segundo. E a posição em metros. E aqui, o valor mais 12 e 2 menos 2. Então, nesse gráfico aqui, eu tenho esse ponto aqui, aqui e aqui. Que eu fiz exatamente aqui, ó. Vou colocar esse pontilhado, que é exatamente a minha função. Como é que, então, eu posso encontrar que a resposta da velocidade média a partir desse gráfico? Lembrem bem que o que é a velocidade média? É a inclinação da reta que passa por esses dois pontos. Então, se eu unir esses dois pontos, tá certo? O que é que eu vou ter? Eu vou ter nesse ponto aqui, ó, um ΔY, certo? Ou, desculpa, ΔY, um ΔX de t, está no eixo vertical, né? Que é essa distância daqui para cá, e um ΔT, né? Está no eixo X, né? No eixo horizontal. É o ΔT. Ora, se eu fizer a razão entre esses valores e esse daqui, eu tenho exatamente a inclinação da reta tangente, que é o valor da velocidade média. Então, graficamente, é exatamente a reta que passa entre esses dois pontos, a velocidade média. Ok? Tranquilo, pessoal? Espero que sim. Continuando, aqui é a mesma situação. Se a posição de uma partícula é dada por essa função, x igual a 20t menos 5t ao cubo, ele quer saber em que instantes a velocidade da partícula é zero. Pronto, é aquele exemplo. Então, primeiramente, vamos determinar quem são as equações do movimento. Então, a posição x de t é o valor de 20t menos 5 vezes t ao cubo. Então, se eu fizer a primeira derivada da minha posição, eu tenho a velocidade. dx de t, dt. Calculando direto, 20 vezes t, né? T é elevado à primeira potência, então fica 20 menos o t aqui elevado ao cubo. O 3 desce, então vai ficar 15, que multiplica t elevado ao quadrado. E a aceleração
é a derivada da velocidade em função do tempo. Que aqui a derivada de uma constante é o valor zero. E esse rapaz aqui vai ficar menos 30t. E aí é um exemplo de uma equação, de um movimento, que a aceleração não é constante. Ela depende do tempo. Então, a primeira pergunta aqui no item alfa. Em que instantes a velocidade da partícula é zero? Para que a velocidade da partícula seja igual a zero, é interessante o quê? Que a taxa de variação da posição em função do tempo seja igual a zero, dx de t. Então, eu tenho aqui dx de t, que é a minha velocidade, é igual a zero. Então, isso aqui vai ser igual a 20 menos 15 t ao quadrado. Então, vai ficar menos 15 t ao quadrado é igual, passando 20 para o outro lado, menos 20. T ao quadrado vai ficar 20 dividido por 15. E eu vou ter que tirar a raiz desse 20 dividido por 15. No meu aqui, no caso, se a raiz é mais ou menos 1,15. O tempo aqui está em segundos, então 1,15 segundos. E aí, claro, vai dar um valor positivo e um valor negativo. Aqui para a nossa física, pessoal, valores negativos importam? Sim, pessoal, importam. Um tempo negativo não quer dizer que é um tempo ou as contas estão erradas. Só quer dizer que em relação ao seu referencial, tá, aquele valor de tempo é um tempo anterior. É que quando você começou a observar o movimento, ele já teve os movimentos anteriores que possam ser descritos por tempos antes do zero. Certo? Então é por isso que cuidado com os tempos negativos. E até porque é uma equação cúbica nesse formato aqui. Tá certo? Para você encontrar as velocidades quando for igual a zero. Tá bom? Aí, em que instantes a aceleração A é igual a zero? Da mesma forma, o que você vai fazer? Substituir aqui pelo tempo a aceleração quando for igual a zero. Eu tenho igual ao valor de menos 30t. Então, de que t aqui obrigatoriamente vai ser igual a zero. Tá bom? E aí, para que intervalo de tempo a aceleração A é negativa ou positiva, o que você pode fazer? A minha sugestão? Bem simples. Vamos fazer, depois vocês vão fazer o gráfico do movimento. Eu vou deixar para vocês fazerem por conta do tempo de aula que nós já temos. Mas aqui na no item Charlie, a minha sugestão é: façam o diagrama da posição em função do tempo. Depois, a velocidade em função do tempo. E a aceleração em função do tempo. Vamos fazer a grosso modo aqui no olhômetro, tá bom? Como assim no olhômetro? Bob, nós já temos as três funções. Olha só. A função aqui, ó. A de t é menos 30t. Então, isso quer dizer que, nessa situação, eu tenho uma reta com a inclinação negativa. Se é uma reta com a inclinação negativa, ele vai passar exatamente nesse ponto aqui, ó. E a inclinação da aceleração, menos 30, é essa inclinação. Como vai ficar a velocidade em função do tempo? Nessa velocidade, percebam bem que o termo que está multiplicando o t elevado ao quadrado é negativo. Então, eu vou ter uma inclinação voltada para baixo. Tendo a inclinação voltada para baixo, o que é que você vai ter? Ah, Valber, no momento que a velocidade, né, ela chega até o máximo, depois ela zera, é quando por exemplo, se voltar bem aqui, quando a velocidade é igual a zero, é quando o movimento ele inverte a sua trajetória, ou o seu sentido. Tá? Lembre bem que a velocidade aqui ó, vem diminuindo, chega ao zero, aumenta, chega ao máximo, reduz. Então, isso aqui vai ser um ponto de máximo. Provavelmente, você vai ter um sistema que pode ser assim. Ó. Tá?
Então, você vai ter uma x ao cubo. Então, nessas situações, vocês podem exatamente saber quais são os intervalos de tempo para que a aceleração seja negativa, positiva, e aí vai. E aí, no caso, o item eco é exatamente isso. Desenhar os gráficos de x de t, v de t, e a aceleração em função do tempo. E, por fim, esse daqui, que é um exemplo de queda livre. Com que velocidade deve ser lançada uma bola verticalmente a partir do solo para que atinja uma altura máxima de 50 metros? Nessas situações, como nas outras, sempre tentem representar o desenho da situação. Então, tenho aqui o y, que eu vou colocar aqui em metros. Ele está me dizendo que partindo do meu solo, digamos, da minha local que eu considero como a origem das coordenadas, a altura máxima desse objeto é o valor de mais 50 metros. Tá bom? Então, considerando exatamente que o solo tem uma cota, uma altura igual a zero, então o objeto parte inicialmente, aí vamos começar a consideração. Tempo inicial igual a zero, na minha amplitude ou no meu lançamento, na posição inicial igual a zero. Ela vai subir até chegar aqui em 50 metros, um tempo final t qualquer. Tá? Aí aqui vem os detalhes. Ele diz com que velocidade deve ser lançada uma bola verticalmente a partir do solo para que atinja uma altura máxima de 50 metros. Para que ele atinja a altura máxima de 50 metros, então significa que ele foi lançado com determinada velocidade inicial V0, que é diferente de zero. Nesse ponto aqui, para ele alcançar a altitude máxima, quer dizer que a velocidade final em y, obrigatoriamente ele tem que parar nesse ponto. E aí é o valor de 0 metros por segundo. E a aceleração gravitacional, nós já sabemos, o valor de g, cujo módulo é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, nessas situações, olha bem, eu não tenho tempo, mas eu posso utilizar uma equação, que é a equação do Torricelli. Que é a equação do Torricelli, será que eu posso utilizar para resolver isso aqui? Vamos tentar. Vamos ver. Ele diz que a velocidade final em y ao quadrado é a velocidade inicial em y menos 2 vezes a aceleração vezes o delta y. Y final menos y inicial. Olha bem, eu tenho a velocidade inicial, não tenho, eu quero exatamente saber que velocidade inicial é essa. Mas eu tenho a velocidade final desse objeto, que é igual a zero. Zero ao quadrado é a velocidade y ao quadrado menos 2 vezes o 9,81 e multiplica o y final menos o y inicial. O valor do y final é 50 metros menos o valor zero. Então, passando o V0y, ou esse produto aqui todo para o outro lado, eu vou ter que V0y ao quadrado é igual a esse valor todinho aqui, essa multiplicação. Que vai dar, vocês concordam comigo que vai dar 100 vezes esse valor, 981, e, portanto, velocidade inicial y é a raiz disso daqui. Aproximadamente 31,3 metros por segundo, que é a velocidade com que ele sai daqui. O item bravo, isso aqui foi item alfa. O item bravo. Por quanto tempo a bola permanece no ar? Vocês também concordam comigo que nesse movimento de subida, eu tenho um tempo de subida. Esse tempo de subida nada mais do que o tempo final menos o tempo inicial, meu ΔT. Mas como é que eu posso calcular esse movimento? Olha só, se a velocidade em y se relaciona pela equação de Torricelli com isso daqui, e se você olhar estritamente falando, é uma equação que é dependente da posição e não do tempo. Para encontrar a posição do tempo, depende do tempo, é aquela V0, y, menos o g vezes o p. Então, nessa situação, o tempo de voo é exatamente determinado por essa equação, onde a Vy é a velocidade final do objeto, que é o valor zero. V0y, nós temos esse valor aqui, 31,3 metros por segundo. Só que aí vem os detalhes, as considerações. Nessa situação, ele vai ser um valor positivo ou negativo? A velocidade.
Positiva, né, não? Tem que ser positiva. Porque se fosse negativa, esse objeto estaria se direcionando para baixo. Concorda? E aí, nessa situação, tem que ser positivo, então você vai ter o valor de 31,3. Façam sempre essas perguntas, porque é frequente nesses tipos de lançamento você ter velocidades que são negativas, velocidades positivas, mas que a questão não diz, e que quando você coloca nos cálculos, você vai ter um problema exatamente nesse local. Menos 9,81 vezes o t. E quando eu passo o 31 para o outro lado, se você considerar aqui como negativo, você vai ter um valor positivo, um outro valor negativo, e o resultado vai ser um tempo negativo. E se eu passar aqui, vai ficar com 9,81 vezes o t é igual a 31,3. O t vai dar 31,3 sobre 9,81. E aqui, se eu considerasse como negativo, quando eu passasse para o outro lado, ele ficaria ainda como negativo. Tá certo? Concordam? Bom, e aí então o tempo vai ser igual aproximadamente 3,2 segundos. E aí, no mesmo formato, esboçar os gráficos da posição, velocidade e aceleração em função de t para a bola. Nos dois primeiros gráficos indica o instante no qual a bola atinge a altura de 50 metros. Aqui é bem tranquilo, se você olhar bem, podemos fazer o gráfico logo da aceleração, isso é o item chave. Da aceleração em função do tempo. Lembre-me que a aceleração é constante, menos 9,81. Então, é uma reta. Aqui embaixo, independente do tempo, essa reta. A função velocidade em relação ao tempo. Para a velocidade, nós temos exatamente esse daqui, ó. A velocidade final é v0y menos gt. Ele parte do valor de mais 31,3 no tempo zero. E no tempo t de 3,2 segundos, a velocidade se torna zero. E, por fim, nós vamos criar posição desse objeto em função do tempo. Então, percebam bem que no tempo igual a zero, a posição desse objeto é aqui a origem. No tempo igual a 3,2 segundos, ele alcança o máximo, que é o 50 metros. E aí é que vem o detalhe. Como é que é essa curva? É uma curva, eu vou desenhar aqui, ó, nesse formatozinho aqui, ó, que eu vou chamar de formato A, ou é nesse formato aqui? B, ou é uma linha reta? C. B, né, não? Vai ser, por que vai ser o B? Porque lembrem bem que, aí que bacana da física, a velocidade aqui, ó, a taxa de inclinação é negativa. Então, sendo negativa, o que é que ele está fazendo na aceleração? Está reduzindo a velocidade. Se está reduzindo a velocidade, em vez de eu ter valores aqui crescentes e crescendo cada vez mais, não. Eu tenho valores que vão ser valores altos no início, vai reduzindo a posição até chegar à altura máxima, porque depois daqui, ela inicia o processo de queda. Então, cuidado na hora de vocês representarem, porque eu vou ter uma função nesse formato aqui, ó. Certo? Não é uma linha reta e nem nesse formato. No livro tem no formato da letra B. Ok? E aí, pessoal, foi isso por hoje. A nossa aula que tira dúvidas. Mais alguma dúvida que vocês vão ter, pessoal? Conteúdo?